Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural e mais uma das nossas aulas sobre análise de tensões. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre flexão oblíqua. Meu nome é Bruno Moura e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Mandem suas dúvidas também aqui nos comentários, suas sugestões. Se vocês tiverem alguma questão que queiram que eu resolva, podem mandar também. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vamos falar sobre flexão oblíqua. Primeiro, o que é flexão oblíqua? Quando eu tenho uma viga, por exemplo, e aplico um carregamento de peso próprio nessa viga exatamente em cima dos eixos dela, é uma flexão reta. Mas se, por exemplo, essa viga está inclinada e aplica-se esse peso próprio dela, por exemplo, na vertical e ela está com seus eixos principais inclinados, você tem uma flexão oblíqua. Ou quando você tem a sua viga com os eixos dela normalzinho e o carregamento é feito de maneira oblíqua aos dois eixos de simetria de uma viga, por exemplo, de concreto armado, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Imagine que você tem uma viga que tem essas características, uma viga biapoiada com um comprimento de 5 metros, certo? E uma força P aplicada exatamente no meio dela com intensidade de 5 kN. Só que ela tem uma particularidade. A minha viga tem essa seção transversal. Ela tem 15 centímetros por 30 centímetros de altura. E essa força ela está inclinada aqui. Ela não está na vertical, certo? Então, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui para a gente poder calcular as tensões, saber como é que a gente vai calcular as tensões em cada um dos pontos dessa nossa viga, certo? Vamos lá. Primeiramente eu vou trazer para vocês a fórmula em que você vai utilizar para calcular a tensão em um ponto qualquer da sua viga. A equação é grandinha mesmo, vou precisar do quadro todo para escrever ela aqui. A minha tensão em X, que X é o eixo da nossa viga, certo? Ela vai ser igual a mz, que é o momento gerado em torno do eixo Z, vezes o momento de inércia no eixo Y, menos o momento no eixo Y multiplicado pelo produto de inércia, IYZ, multiplicado por o Y barra. Lembra da flexão reta que tem o Y barra também, que é a distância da linha neutra até aquele eixo, até aquele ponto, certo? Usando o eixo Y então. Mais MYIZ menos o MZ vezes o produto de inércia. Isso tudo dividido por IZ e Y menos o produto de inércia ao quadrado. Essa equação, ela é uma equação muito grande, né? Mas, por exemplo, em momentos em que a gente tem aqui esses eixos daqui da minha seção transversal, fazendo exatamente, por exemplo, esses eixos de simetria, vamos lá. Esse é o meu eixo Y, certo? E esse é o meu eixo Z. Ok? Se eu tenho aqui exatamente esses eixos de simetria, quanto é o produto de inércia de uma figura que tenha os seus eixos de simetria em relação a esses eixos de simetria? E aqui no final tem um Z também, um Z barra, tá? Perdão. Mas quanto é o produto de inércia nos eixos de simetria de uma figura em relação a esses eixos? É zero. Então, nesse caso, a gente pode simplificar essa equação aqui para esse daqui ele vai cair, esse daqui cai e esse daqui cai. Então, a gente vai ficar com mz e y vezes y barra dividido por iz e y. Então, esse y ele vai cair com esse daqui. Então, eu vou ter a minha equação simplificada para mz y barra dividido por iz mais um my iz vezes z barra dividido por esses dois aqui de baixo, certo? Então eu vou ter um my vezes z barra dividido por i y. Essa vai ser a fórmula que a gente vai usar para esse tipo de problema, que é mais simples. Caso a gente tivesse uma seção não simétrica como essa daqui, aí seria mais complicado, precisaria calcular o produto de inércia e usar essa equação um pouco maior.
Eu posso trazer alguns exemplos depois aqui e vou arrochar aqui nessa playlist. Mas por enquanto, vamos ficar só com esse problema que é um pouco mais simples, tá? Vamos lá, o que é que a gente vai precisar para calcular essas tensões aqui? A gente precisa primeiro dos momentos de inércia. Vamos começar por eles. O momento de inércia no eixo Z, ele considera aqui a altura como 30 e a base como 15. Então, a gente vai ter o IZ igual a 33,3750 centímetros a quarta. E o IY vai ter a base igual a 30 e a altura igual a 15, que vai ser igual a 8437,5. Já temos os dois primeiros valores. Falta quem agora? O MZ e o MY. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente tem uma força inclinada aqui? A gente pode dividir essas forças aqui em duas, né? Uma vertical e outra horizontal, certo? A minha vertical ela vai estar aqui nesse sentido, então eu vou usar o cosseno desse ângulo. E a minha horizontal ela vai estar nesse sentido, então eu vou usar o seno desse ângulo daqui, ó. Certo? Nesse caso. Mas como eu já coloquei aqui a proporção, ó, 5 é a minha intensidade. Aí eu tenho aqui essa altura 4 e essa horizontal 3. O cosseno e o seno vão ser exatamente 0,8 e 0,6, né? Isso daqui é uma particularidade também desse problema. E quando eu for separar essa força daqui, ela vai ter uma intensidade vertical de 4 e uma horizontal de 3. Foi uma particularidade que eu utilizei aqui para facilitar as minhas contas, tá? Então, para essas características de viga aqui também, o momento fletor ele vai ser igual a um PL sobre 4. São particularidades também desse problema daqui com uma carga pontual no meio do vão, tá? Esse é o momento fletor para esse tipo de viga. E para calcular agora o MY e o MZ, eu preciso prestar atenção aonde você está flexionando cada uma dos eixos da barra. O meu IZ, ele está considerando esse eixo daqui, ou seja, tudo que carregar perpendicularmente ao eixo Z, ele vai estar enfrentando esse momento de inércia IZ, certo? Tudo que tiver aqui nesse sentido vertical, tá ok? Então, quem é que está atuando no sentido vertical? O 4. Então, o meu MZ vai ser igual a 4 vezes 5 dividido por 4, que vai ser 5 kN, ou 500 kN centímetro, tá? E tudo que tiver nesse eixo daqui vai estar combatendo o meu IY, que é a minha menor inércia. Então, tudo que tiver nesse sentido de cá, eu vou estar combatendo o IY. Portanto, eu vou ter aqui 3 vezes 5 dividido por 4, eu vou ter aqui 15 por 4, que dá 3,75. De novo, quilonewtons metro, que é igual a 375 quilonewtons centímetro. E agora, o que é que a gente vai precisar? Eu vou precisar, então, da minha seção, aonde é que eu quero calcular a minha tensão. Eu tenho aqui os meus eixos de simetria e eu tenho aqui meio que a origem, certo, do meu sistema. Exatamente o ponto zero. Então, para onde eu estou tracionando e para onde eu estou comprimindo? Nessa viga daqui, eu vou estar tracionando para esse sistema daqui. Eu vou estar tracionando essa parte de baixo. Por quê? A minha viga ela está aqui e o meu carregamento está sendo aplicado aqui. Então, o momento fletor ele vai estar fazendo isso. O carregamento para baixo ele está envergando para baixo. Então, eu estou tracionando embaixo. Onde é que está a tração aqui? Está aqui, ó. E no outro sentido, onde é que eu estou tracionando? O meu carregamento está empurrando para lá. Então, ele tenta envergar para lá. Entendeu? Então, eu estou tracionando do lado de cá. Então, a minha tração está nesse sentido. Vejam que, nesse caso, para essa viga daqui, nesse ponto, eu vou ter
as minhas duas forças causando compressão. Então, eu vou ter a maior compressão nesse ponto aqui, nesse setor daqui. Nesse de cá e nesse de cá, eu tenho um comprimindo e o outro tracionando. Então, meio que os dois estão se combatendo ali. E nesse caso último daqui, ó, eu vou ter os dois tracionando. Então, nesse setor aqui, eu vou ter a minha máxima tração. E aonde é que eu vou encontrar a máxima tração, já que eu tenho o MY, o YY, o MZ e o IZ já calculados com seus valores definidos aqui? Minha tensão máxima vai ser o máximo valor possível de Y e de Z. Que é o quê? Exatamente nesse pontinho daqui, na extremidade. Então eu vou ter esse valor aqui e esse valor aqui. Certo? E para a máxima compressão, que é a menor tensão, eu vou ter esse ponto aqui, que é exatamente o máximo valor de Y e de Z para esse outro lado daqui, certo? Então, estou maximizando aí as minhas tensões. Quem vão ser cada um desses valores? Se eu estou tracionando essa parte de baixo aqui, certo? Então, eu estou usando o IZ e o MZ que eu calculei aqui, certo? Nesse maior eixo de inércia daqui, eu tenho o IZ e o MZ sendo aplicado aqui, tá? Então, qual é a maior distância? É essa. Aqui é 15. Ou seja, aqui é 15 e aqui é 15. Então, o meu Y barra vai ser igual a 15. Mais ou menos 15, para falar a verdade, né? E o Z barra, ele está na outra direção. Ele está, se eu estou tracionando para lá, então eu vou ter essa distância daqui, que é 7,5, a metade da sua base. Lembre-se de novo de flexão reta, né? É o mesmo pensamento, só que dividindo para dois lados, somando as duas forças que estão sendo aplicadas. Então eu vou ter aqui mais ou menos 7,5. Para a gente terminar aqui de vez, qual é a minha tensão máxima? A tensão máxima usa os valores positivos. Então, eu vou ter o MZ 500 vezes 15 dividido por 33750 mais 375 vezes 7,5 dividido por 8.437,5. Esse valor aqui vai ser igual a 0,56 kN por centímetro quadrado. Esse mesmo valor vai ser aplicado para a compressão, só que do sinal negativo. 0,56 kN por centímetro quadrado. Então, gente, eu encontrei a máxima e a mínima, só que vocês podem também calcular qual é a tensão em qualquer ponto intermediário aqui. Vocês podem calcular qual é a tensão nesse ponto aqui de cima, nessa outra quina. É só você manter aqui o 15 negativo e o 7,5 você mudar para positivo, você encontra nesse ponto. Você inverte também o outro lado, encontra aqui. Você pode calcular em qualquer ponto da sua barra a tensão em X a partir desses valores, certo? É só alterar o valor do seu I barra e do Z barra, botando o valor de interesse que você quiser, certo? Observando também para onde você está tracionando, que aí você vai usar o valor positivo, e onde você está comprimindo, você vai usar o valor negativo, certo? Só observando esse detalhe. Então, gente, essa foi a aula de flexão oblíqua. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem aqui no canal que a gente tem mais aulas para você, beleza? Um abraço a todos, valeu e até nosso próximo vídeo.